Ficou curioso em saber quais são as 8 dicas de como se planejar uma viagem? Fica na fé! Salve, salve pessoal! Eu sou o Félix. Eu sou a Naira. Sejam bem-vindos ao nosso canal Na Fé, um canal que fala sobre viagens e curiosidades. Hoje você vai poder conferir quais são as 8 dicas de como se planejar uma viagem. Isso de forma econômica, de preferência. Isso. E a primeira dica é definir a duração total da viagem. Exatamente. Você precisa saber quantos dias vai passar na sua viagem. Se é um feriadão, se é um fim de semana. Se são férias. Né? São 30 dias de férias. Então primeiro você tem que definir quantos dias eu vou passar viajando, vou passar nessa viagem. Porque isso vai impactar diretamente na segunda etapa, que é definir para onde você vai viajar. É isso? Exatamente. A partir do momento que você sabe quantos dias vai ficar fora, vai passear, vai ficar viajando, aí você pode definir o local que você vai. Se é uma cidade muito distante de onde você mora, se é um outro país, não é? Ou se é na própria cidade mesmo, e aí você vai para um hotel próximo, né? De repente, então, decidido isso aí, né? O quantos dias vai ficar fora, você define o local que você vai viajar. Até porque não vale a pena. Se você tem, por exemplo, 3 dias para viajar, você não vai escolher um lugar que você passe um dia inteiro só de trajeto. Porque você vai aproveitar o quê, né? E às vezes a gente gasta até uma passagem de avião, um valorzinho mais salgado, então é bom ter mais dias para usufruir melhor a viagem. Será que vai aparecer o caminhãozinho? É o trem, né, que faz piuí. E sabendo aí os dias e o local que você vai viajar, agora é saber quais os pontos você vai visitar. Pontos turísticos e demais pontos de interesse também, Naquela né? cidade que Naquela você vai. Cidade, país, região que você vai. E como é que a gente costuma fazer isso, né? Geralmente o Félix aqui, é quem faz, ele abre o Google Maps, não é isso? Normalmente é o Google Maps. E aí você faz o quê? Você listou todos os pontos que a gente vai visitar e aí a gente vai fazendo uma rota, né? Vendo locais que são próximos, locais às vezes tem tanto que a gente reserva um tempinho maior para poder visitar, mas com base nisso a gente faz as rotas e divide por dias, né? De manhã e de tarde a gente vai para X lugar. Eu faço um mapeamento, né? Pego lá no Google e faço um mapeamento, deixa eu ver aqui por onde é que eu vou, tá? E aí começo a ver onde é que ficam esses pontos, os pontos mais distantes, os pontos próximos, aqueles que são relevantes, assim, nas cidades, nas regiões aí, algumas cidades aí não tem muitos pontos turísticos, né? Então assim, você acaba que ficando muito tempo em um único ponto turístico. Já tem outras cidades que são vários pontos turísticos e aí você passa uma manhã, um dia todo, você anoitece e você fica faltando de visitar alguns pontos turísticos. Mas para isso é bom ter o planejamento. Inclusive a gente vê dicas de youtubers, vê dicas de blogs de viagem, né? Tem muitos blogs que geralmente diz, roteiro para tal destino 5 dias, 7 dias, por exemplo. Apesar que no nosso caso nós não só visitamos os pontos turísticos, gostamos muito de visitar a cidade, saber as curiosidades, as peculiaridades da cidade, os costumes das pessoas que moram ali. Então, às vezes a gente fica até sem visitar alguns pontos turísticos, porque a gente costuma saber assim, não, vamos conversar com alguém, a gente vê um camelô, um ambulante, a gente vai num comércio, num barzinho e aí começa a prosear, trocar uma prosa com pessoas funcionários daquele local. Principalmente quando é outro país, né? Porque a cultura é diferente, então a gente gosta de saber como é a segurança do local, como é a educação, como é a saúde pública, se tem saúde pública, né, naquele local. Então a gente gosta de conversar, a gente anda muito de metrô, a pé, ver os cenários, as praças, até para ter essa vivência, né, de ver como é a rotina das pessoas que vivem lá. E aí, além desse terceiro tópico, temos o quarto tópico, que é a questão da definição do local de hospedagem, né? Exato. Seja ele hotel ou pousada. É a partir daí que a gente vai definir, então, um local o quê? Mais central, uma região mais central ou mais badalada. Costumamos ficar muito em pousada, porque são mais baratas, atende às nossas necessidades, né? E raramente é que a gente fica em hotel, assim, já ficamos em hostel,
Já ficamos em resorts também, quando a gente viaja para um lugar que a gente não vai rodar muito, tipo Natal, né? A gente já foi várias vezes para Natal, então às vezes a gente vai só para mudar os ares. Aí ficamos no final de semana no resort, por exemplo. Assim, normalmente, a nossa exigência, quando a gente faz uma hospedagem, assim, faz uma busca de hospedagem de hotel, pousada, hostel, resort, normalmente são 2 itens que nos chamam a atenção. O primeiro é o café da manhã, se tem café da manhã. Né? E se ele é variado, né? Se é um self-service, que geralmente a gente gosta de comer bastante pela manhã, né? Para ir só almoçar mais tarde, você já economiza, entendeu? Você já almoça mais tarde, aí você já não lancha, aí depois você já janta e vai dormir. Tem que economizar, né? E o segundo tópico é a localização. Né? Se esse hotel, pousada, se ela fica próxima aos pontos turísticos ou os lugares que a gente pensa em visitar, que não necessariamente, como eu falei anteriormente, nem sempre é ponto turístico. Então, são esses 2 critérios que a gente assim usa como prioridade. E aí se é confortável, se não é, se é familiar, se não é, né? Se é luxuoso, se não é, isso aí. Aí a gente também poderia até dizer que tem um terceiro item, que é a questão do valor, né? O custo-benefício, no caso, né? Porque também não adianta tu pagar barato numa tranqueira, né? Tem que ser algo que tem um bom custo-benefício. E aí, geralmente, ele usa o mesmo Google Maps para poder mapear esses hotéis, né? Porque aí na área que a gente já escolheu, aquele bairro, aquela região que a gente quer se hospedar, lá já dá uma lista, mais ou menos, dos hotéis. Então ele já vê se tem restaurantes próximos, se tem também paradas de ônibus, porque em alguns lugares a gente costuma se locomover de ônibus e metrô, então a gente já vê se tem essas paradas perto, padaria de repente para fazer um lanchinho. E no próprio Google Maps já dá a lista, os preços, né? Ele já diz mais ou menos os preços dos locais, então a gente já faz uma peneira para só aí ir para os nossos sites que a gente faz a busca dos hotéis, para a gente realmente ver as resenhas das pessoas, que é muito importante você ver resenha. Às vezes eles falam sobre a limpeza, a segurança do local, sobre a comida, então a gente vê também fotos dos quartos, é importante, sim. Né? Às vezes se tem um ar-condicionado muito barulhento, ou se o local é muito barulhento, isso vai ser dito pelas pessoas nas resenhas, então é muito importante olhar tudo isso, pra gente não ter surpresas desagradáveis. Como somos um pouco assim, somos viajantes, meio chatos, né? Somos um pouco assim, viajantes Nutella, né? A gente tem um item também que a gente não deixa passar batido, que é a questão do banheiro. A gente gosta muito que os banheiros seja privativo, seja dentro do quarto, né? Então, assim, nesse sentido, é por isso que raramente a gente fica em hostel, né? Porque hostel, boa parte dos hostels, eles são, os banheiros são compartilhados, né? Com outros quartos. E aí já entra a questão de higiene também, que já eu prefiro ir no meio do mato do que ter que dividir com outras pessoas, não vou mentir. Ou esperar a fila, né? Além da higiene, você tem que esperar uma fila para poder usar o banheiro, dar aquela dor de barriga. Bom, é isso. E o nosso quinto item, um tópico que a gente fala aí, a nossa quarta dica, é sobre o transporte. Isso, né? Definir qual vai ser o meio de locomoção. E isso aí depende muito da distância do local que você vai. Se é um local muito distante, dá para ir de carro, se você tem carro, dá para ir de moto. Será que é melhor ir de ônibus? Será que é melhor ir de avião? Então é necessário também a gente escolher esse item aí, né? Dar importância a esse item aí. E lá, quando você chega na cidade, no país, né, você precisa definir se vai andar, ou se vai usar o ônibus, ou se vai usar o metrô, como a Nara falou, né, que usamos muito o metrô também. É preciso definir isso. Porque geralmente em viagens nacionais, quando são viagens mais curtas, a gente vai de carro e pronto, tudo que a gente faz é de carro, a gente não usa outro tipo de transporte. Geralmente ele que vai dirigindo e eu vou sempre por GPS e a gente consegue chegar tranquilo nos locais. Lembrando que isso aí de ser curta ou não, assim, viagem curta ou de usar carro ou não, depende do tempo que a gente tem, dos dias. Lembra lá do primeiro item que nós falamos, da primeira dica de quantos dias você vai passar para viajar, se é férias ou não. Então, olha, se a gente tem muitos dias, dá para ir de carro, mesmo sendo um local distante. Mas se você tem poucos dias e sabe que vai passar meio dia viajando, então, poxa, eu vou perder já um dia de viagem, aí eu vou de carro, então talvez, às vezes é interessante ir de avião. Isso aí depende também do bolso, né, da pessoa. Isso, do custo. Às vezes você encontra, a gasolina tá muito cara, então muito caro. Às vezes até compensa, né, viagem de avião, tem promoções para quem pode
ficar pesquisando e aí tem uma promoção relâmpago, você já compra. Eu não posso fazer isso porque eu dependo do chefe para me liberar. E isso tem que ser pedido com antecedência, mas tem pessoas que conseguem. Até porque você não quer passar susto na viagem, né? Aqui no Brasil a gente geralmente, se não for de carro, a gente anda sempre de Uber. A gente não arrisca transporte público. Porque a maioria das cidades não são muito seguras. Se sua cidade aí é segura, fala pra gente aí, deixa aí nos comentários. Né? Não, a minha cidade é segura, dá pra andar aqui de ônibus tranquilamente. Dá um toque aí, manda mensagem pra gente nos comentários. E aí, se visto todos esses itens aí, temos agora o nosso 6º item, que é estimar os custos da viagem. Você já definiu local, meio de transporte, os dias, os pontos turísticos, então aí você já dá para ter alguns valores, né? Então você precisa estimar os custos. Quanto eu estou gastando com hospedagem? Vale a pena mesmo ser hotel? Será que pousada não é melhor? Acho que é melhor um hostel para não gastar muito. Então você tem que ver isso, alimentação, transporte, até aquela água mineral que você vai comprar, vai gastar, é bom você colocar no orçamento, né? Os passeios que você vai fazer, os pontos turísticos, alguns pontos turísticos, eles cobram a entrada, museus, parques, cobram a entrada. Então assim, é importante você colocar tudo isso, né, na caneta, no papel. Inclusive tem muitos vídeos no YouTube que mostram pessoas viajando para os locais e eles já dão valores, então quando a gente está pesquisando, a gente já anota esses valores, entendeu? Mesmo que eles não estejam tão bem atualizados. Sei lá, você vai para Gramado, você já pensa em comprar artigos de couro, né? Porque lá tem muita coisa de couro, e chocolates. Ou tem as lembrancinhas também que você traz para as pessoas. Então é bom deixar um valorzinho extra no orçamento. E aí você soma tudo e já vê se realmente vai conseguir fazer essa viagem no prazo que você quer. E já começa a pagar algumas coisas, né? Importante. Também, E aí, depois, agora como 7º item, é a questão de você, de fato, reservar o hotel, né, e comprar as passagens. Porque lá no item anterior, nos itens anteriores, quando nós falamos, a gente está falando de definir o hotel e ver a questão das passagens. Mas ainda até aquele momento você não chegou a comprar. Isso. Então, quando você fez as pesquisas anteriormente, nas dicas que nós demos logo no início, né, ali você fez a pesquisa, já tem uma estimativa do local que você vai ficar, do hotel, da pousada que você vai ficar, e já tem mais ou menos a ideia da empresa que você vai comprar a passagem. E é isso. E como nossa última dica, né, de como você planejar uma viagem, é você escolher as suas roupas, né, escolher o que você vai levar de alimentação. Às vezes você quer levar um lanche, alguma coisa. Né? Planejar o que você vai levar, né? Porque dependendo do destino, é um lugar mais frio, então você vai ter que separar roupas de frio. Se vai à praia, lugares, né, da região litorânea, isso. Então você tem biquíni, camisa UV, sunga. Isso. E outra coisa, não só esse planejamento do que você vai levar para ver coisas que você vai precisar comprar, mas também até para não chegar na semana da viagem, um dia antes ou 2, você for arrumar a mala e aquela roupa que você quer levar tá suja. E aí vai dar tempo de lavar. Ou de repente não dá mais. Ou de repente é uma roupa que estava guardada há muito tempo, né, um casaco, e aí a roupa não entra. E você vai fazer o quê? Uma sunga mesmo que não dá mais. Uma jaqueta de couro que você comprou em Gramado. Então é isso, né? Se você vai de carro é bom, porque você pode levar a sua casa quase que toda, né? Se você vai de carro. Mas não aí, recomendo. Mas se você vai de ônibus ou se você vai de avião, aí tem que ter uma restrição, assim, é bem restrito, né? Isso. Aí já tem que pensar na mala também, as dimensões da mala. Tem que caber tudo nela. E, inclusive a gente gosta de simular, né, a mala. A gente já, uma semana antes, às vezes a gente já organiza. Monta toda a mala. Pra ver se vai caber tudo. Aí normalmente nós levamos numa farmácia, muita gente faz isso, leva na farmácia para pesar, né, na balança da farmácia. Gente, a gente não tem balança. Tem uma de 5 kg, né? A gente já pesou lá em manhã, não foi? Meus pais tinham uma balancinha, a gente levou uma vez a mala para pesar. Mas é isso, gente. Então, essas aí foram as 8 dicas de como se planejar uma viagem. Espero que vocês tenham gostado. E aí, se ficou alguma dúvida aí, sei lá, se você acha que está faltando alguma dica, algum item, se tem dúvidas de como planejar uma viagem, algo que deva ser acrescentado, coloca aí nos comentários, certo? Se inscreve aí no nosso canal. Curte, compartilha. Nos segue nas redes sociais, que vamos colocar agora aqui, nossas redes sociais, no Instagram. Também tem Facebook. Tem, né? Eu nem uso mais, mas tem mesmo. Eu uso o meu ainda. Mas
Principalmente o Instagram. Ainda tem Orkut? Orkut. MSN. Agora são outros Salas níveis, de são outros bate-papo. níveis. Enfim, pessoal, é isso, hein? Tchau, tchau. Até a próxima aí. Até a próxima. Salve, salve, pessoal. Eu sou o Félix. Ai, tu falou das 8 dicas. Não. Eu fiquei, ele não disse o título